Boa tarde, o meu nome é Ricardo Sarmento e estou hoje aqui a apresentar uma parceria entre o ICE e a Perceptions, no qual vou entrevistar o meu colega Mário Alves, que irá falar-nos sobre os aztecas, a sua história e a sua influência. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, está tudo bem contigo? Está tudo. Tudo bem? É um prazer ter-te aqui. Gostaria de, antes de começarmos a falar sobre a parte mais técnica dos aztecas em si, gostava de perguntar como é que surgiu esta paixão. Esta paixão surge de uma maneira algo invulgar. Eu sempre gostei desde pequenino da egiptologia, em geral. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa curiosa, de certa maneira. Então estive à procura dos povos que suscitassem cada vez mais a minha curiosidade. Os egípcios foram os primeiros, como é natural, as pirâmides, que encantam Partilhamos dessa paixão. Aliás, também por isso que segui depois pela arqueologia. Agora, do ponto de vista dos aztecas, a primeira coisa que suscitou o meu interesse foi um livro que eu recebi quando era pequenino, que prende-se com a mitologia, em geral, onde aparecia precisamente na capa do livro a serpente empalmada, a serpente do Quetzalcoatl, que é naquele caso da capa, talvez... Aquele símbolo muito icónico. São duas caras de serpentes em mosaico. Okay. E a partir daí comecei a saber de onde é que vem esta serpente, de onde é que vêm estes mitos, e comecei a ler um bocadinho mais. Entrei para a licenciatura em Arqueologia, eu estou aqui a simplificar um bocado isto, obviamente, e foi um livro em particular que me fez enverdar mais para a parte dos aztecas, propriamente, ou dos maias, que foi A Conquista da América, de Svetan Todorov, que é um filósofo moral, mas que escreveu e dissertou muito sobre também a conquista da América, no sentido de lá, e a partir daí apaixonei-me pelo livro e quis sempre saber mais. Fantástico. E agora então, focando mais concretamente, e já que falaste nesse tema da serpente, com as duas cabeças e tudo mais, de onde é que isso vem? Ou seja, quando é que eles surgem, como, onde? Os aztecas em geral? Sim. O que são os aztecas? Onde é que eles surgem e quando? Portanto, isso é uma pergunta complexa também, de tentar simplificar. Os aztecas, quando nós falamos dos aztecas, estamos a pensar numa coisa. Eu gostava também de tentar aproveitar esta pequena conversa também para desmistificar alguns mitos que existem à volta dos aztecas. Isso é ótimo. Porque as pessoas às vezes confundem, precisamente até há pouco, aztecas, maias, incas, como tudo culturas pré-colombinas. E é verdade que são todas culturas pré-colombinas, mas são de áreas completamente diferentes umas das outras, de cronologias completamente diferentes umas das outras, e que a única coisa que têm em comum é que foram conquistadas pela mesma nação, os espanhóis, grosso modo. Os aztecas, quando nós falamos em aztecas, estamos a pensar numa zona específica do centro do México, atual, que dá origem ao termo até do México. O México atual baseia-se nos aztecas. Ok. Mas para falar dos aztecas, também preciso de explicar o que é que são os aztecas. E a palavra azteca é uma palavra que está no vocabulário da maior parte das pessoas, mas que não tem um significado científico muito coerente. Azteca é uma palavra que os aztecas não se chamavam a si próprios aztecas. Os espanhóis, quando chegaram lá, também não os chamaram os aztecas. Nunca foram chamados aztecas e só a partir do século XIX é que começam-se a chamar aztecas. Porquê? Ou seja, porquê é que no século XIX lhe atribuem essa palavra? Porquê que atribuem? Porque a partir do século XIX... E de onde é que ela vem? Começam a estudar as primeiras fontes sobre os mitos de onde vêm os aztecas. Os aztecas nunca deixaram de ser estudados, sempre foram estudados ao longo do século XVI, XVII, XVIII, mas no XIX vulgariza-se o termo com uma obra em concreto, que é de William Prescott, que é um romancista e um historiador também, faz um pouco dos dois. Aliás, na época ainda não estava completamente... Sim, isso eram termos que andavam sempre muito entrelaçados. Exato. E ele pega na terra de origem dos aztecas, que é Aztlán, e a partir de Aztlán passa a cunhar este termo, azteca. Nós hoje sabemos que filologicamente isto está mal, porque deveria ser aztlanecas e não aztecas. Mas de qualquer maneira simplificou-se e acabou por ganhar o sentido de aztecas. E agora levanta-me a curiosidade, se essa é a palavra que nós lhe atribuímos, qual é que era a palavra que eles atribuíam? Ou seja, qual é que era o nome? Os aztecas? Sim. Qual é que era o nome que eles se auto-intitulavam? Aí há outro problema, porque nós quando falamos de aztecas, estamos a falar de muitos povos que chamavam-se muitas coisas diferentes. Ok, portanto era um conjunto quase de tribos, de povos. cidades, de estados. Exato.
de certa maneira, Azteca é uma palavra, como digo, vem do século XIX para a frente, mas refere-se a uma área de muitos povos diferentes, que chamavam-se várias coisas. Mexicas, matlatzincas, tlaxcaltecas, massauas, havia muitos termos. Quando as pessoas pensam nos aztecas, estão a pensar numa cidade em concreto, normalmente, que é a cidade de Tenochtitlan, que era a capital azteca que os espanhóis vão conquistar. Certo. E essa cidade tinha muitos tipos de gentes, mas os que governavam Tenochtitlan eram de uma etnia específica que chamava-se Mexica. E daí Mexica que vai ao México atual. Ok. E essa é a relação com a palavra? Essa, mais ou menos, a relação com a palavra. Estou também a cortar assim algumas coisas, mas é mais ou menos isso. E esses povos, como é que eles se relacionavam entre si? Era uma relação comercial, pacífica, conflituosa? Como é que as fronteiras entre eles eram definidas de forma legislativa, de forma... Como é que era? Eles, quando digo eles, estou a generalizar também aztecas, toda a zona do centro do México, relacionavam-se com os seres humanos de hoje em dia. Portanto, eles eram iguais a nós. Isto também é outro mito aqui, para não dizerem que são extraterrestres, etc. Eles eram exatamente iguais a nós, tinham instituições políticas, tinham instituições económicas, tinham religião, tinham uma mitologia, não era uma religião de Deus único. Embora Exatamente. também houvesse uma crença no passado azteca que nos possa remeter a um Deus único, mas tinham uma religião, tinham cidades, tinham comércio, tinham tudo aquilo que praticamente hoje em dia, e tinham uma coisa que era única, no caso da América em geral, indígena, e até que suscitou o interesse dos colonizadores espanhóis, que era um sistema de educação obrigatória para todas as pessoas. Isso também era algo que os aztecas tinham e que, por exemplo, os espanhóis não tinham, na mesma época.